Renan, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prende o ex-presidente do Banco de Brasília. A investigação afirma que Paulo Henrique Costa recebeu propina do banqueiro Daniel Vorcaro. 6 apartamentos de alto padrão avaliados em 146 milhões de reais. Em Washington, Israel e Líbano anunciam um cessar-fogo de 10 dias. Donald Trump diz que o Irã aceitou não ter armas nucleares. O regime dos ayatolás não se pronuncia. Na África, o Papa afirma que o mundo está sendo devastado por um punhado de tiranos. A Espanha dá início ao programa que regulariza milhares de imigrantes ilegais. O Partido Novo divulga o plano de governo de Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República. E nossos repórteres mostram as obras no estádio da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Jornal Nacional começa agora. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Os investigadores afirmam que ele recebeu 6 imóveis no valor total de 146 milhões de reais como propina do banqueiro Daniel Vorcaro. Em troca, Paulo Henrique Costa teria atuado para o BRB comprar carteiras de crédito fraudulentas do Banco Master. Os agentes prenderam Paulo Henrique Costa neste prédio em Brasília. Depois, ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal e, no fim da tarde, transferido para a penitenciária da Papuda. A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A nova etapa da investigação é um aprofundamento da primeira fase da Compliance Zero. No relatório enviado ao ministro, a Polícia Federal afirma que as informações obtidas até agora revelam, em tese, a existência de uma engrenagem ilícita concebida para viabilizar a fabricação, venda e cessão de carteiras de crédito fictícias do Banco Master ao BRB, com expressivo impacto patrimonial e institucional, e que a estrutura foi erguida para mascarar a inconsistência do modelo de negócios do Banco Master, que não dispunha de lastro real suficiente para justificar a magnitude das cessões realizadas. No ano passado, o BRB negociou a compra do Master, mas o Banco Central rejeitou o negócio. Em novembro, o BC decretou a liquidação do banco de Daniel Vorcaro. O BRB comprou 12 bilhões de reais em carteiras de crédito que não tinham garantias financeiras. Segundo a PF, Paulo Henrique Costa foi peça essencial para viabilizar a aquisição das carteiras fraudulentas e, em contrapartida, recebeu vantagem indevida consistente em 6 imóveis de alto padrão, em São Paulo e Brasília, avaliados em 146 milhões e meio de reais, dos quais quase 75 milhões de reais já teriam sido efetivamente pagos. Os imóveis não foram registrados em nome de Paulo Henrique Costa. Segundo a Polícia Federal, empresas de fachada, fundos da Reag Investimentos e Laranjas foram usados para esconder o verdadeiro dono dos imóveis. A decisão judicial cita um cronograma pessoal do ex-presidente do BRB com uma lista de empreendimentos. Um deles é uma unidade neste prédio, que fica na mesma região onde ele mora aqui em Brasília. Aqui, um apartamento é vendido por mais de 4 milhões de reais. A maioria dos imóveis de luxo está localizada em bairros nobres de São Paulo. São apartamentos que podem chegar a 700 metros quadrados. O ministro André Mendonça afirmou na decisão que a acusação contra Paulo Henrique não se limita a uma negligência administrativa ou deficiência de governança, mas alcança, em tese, a adesão consciente ao arranjo criminoso. A decisão da operação de hoje traz trechos de mensagens entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Em uma das mensagens, que não tem data, o então presidente do BRB escreveu para o banqueiro: "Amigo, obrigado pela conversa de hoje. A cada passo o caminho está mais claro e estou mais empolgado com o que vamos construir. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal e acho que estamos bem alinhados em relação ao trabalho, visão de mundo e perfil. Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. O governador me pediu que preparasse o material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas." Em seguida, Vorcaro respondeu: "Fala, amigo.
Ótimo, também estou empolgado. Vou alinhar tudo com o Daniel. Vou te passar uma pessoa que te mostrará o apartamento. O governador citado na mensagem é Ibanez Rocha, do MDB, que chefiou o executivo do Distrito Federal até março deste ano. O governo do Distrito Federal é o principal acionista do Banco de Brasília. Em São Paulo, a Polícia Federal prendeu o advogado Daniel Monteiro. A PF apontou que Monteiro atuou nas transações fraudulentas entre o BRB e o Master e que participou do esquema montado para ocultar Paulo Henrique como beneficiário dos imóveis. Para isso, teria recebido 86 milhões de reais. Segundo a investigação, Vorcaro obteve informações sobre inquérito sigiloso que apurava o caso e determinou a seu operador jurídico, Daniel Monteiro, que travasse tudo, se referindo aos pagamentos ao Paulo Henrique. Segundo a Polícia Federal, há fortes indícios de que o presidente da estatal do Distrito Federal, o investigado Paulo Henrique, atuava como um verdadeiro mandatário de Daniel Vorcaro no âmbito do BRB. A Justiça afastou Paulo Henrique Costa da presidência do BRB em novembro, ainda na primeira fase da operação, quando o executivo foi alvo de mandados de busca e apreensão. Atualmente, o BRB busca um empréstimo de 6 bilhões e 600 milhões de reais para cobrir o prejuízo causado pela compra de créditos podres do Master. A polícia também cumpriu 7 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. Os investigados podem responder por gestão fraudulenta de instituição financeira, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal identificou mensagens de celular do ex-presidente do BRB tratando diretamente com Daniel Vorcaro para receber imóveis de luxo em Brasília e São Paulo. As negociações entre o Banco Master e o Banco de Brasília começaram no segundo semestre de 2024, quando o banco controlado por Daniel Vorcaro passou a vender carteiras de crédito ao BRB como forma de captar recursos. Ao longo dos meses, essas operações se intensificaram, mesmo diante de alertas internos e questionamentos sobre a qualidade dos ativos adquiridos. A decisão do ministro André Mendonça não aponta as datas em que as mensagens entre o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foram trocadas. Os diálogos foram encontrados nos celulares dos próprios investigados. A PF afirma que, além de mostrar uma proximidade entre o ex-presidente do BRB e o banqueiro Daniel Vorcaro, revelam um esquema para viabilizar a fabricação de carteiras de crédito fictícias do Master ao BRB e apontam ainda a negociação do que a PF suspeita ser o pagamento de propina, disfarçado em imóveis de luxo. Em um trecho, Paulo Henrique relata a Vorcaro como foi a visita da esposa dele aos apartamentos de luxo oferecidos ao casal pelo dono do Master. Estive no outro hoje de manhã. A esposa ainda está meio cismada. Seria ótimo olhar outro para construir uma referência. Por quê? Hoje estava com a região toda fechada. Seria bom dar o parâmetro. Ah tá, esse outro é uma cobertura, já pensando trazer família. Eu venho na frente mesmo e elas vêm depois. Boa. Vale a pena ver. No mesmo diálogo, Daniel Vorcaro menciona um gargalo de 300 milhões de reais. O documento não explica a que se refere este valor. Outra coisa, quando tiver um tempinho aí, final de semana, veja se conseguimos falar. Esta semana estou com um gargalo de 300 milhões na quarta. Queria bolar contigo o que acha que poderíamos conseguir fazer. Na sequência, Daniel Vorcaro escreve para a corretora de imóveis que está mostrando os apartamentos a Paulo Henrique. Vorcaro fala sobre a importância de satisfazer o executivo do Banco de Brasília. Preciso dele feliz. A PF afirma que nessa outra troca de mensagens há fortes indícios de que Paulo Henrique e Daniel Vorcaro entraram em acordo sobre quantos imóveis luxuosos seriam necessários para cobrir a atuação do então dirigente do BRB a favor do Banco Master. Os dois citam os nomes de empreendimentos em São Paulo. Fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia a Casa Laffer, que está no contrapiso. Você diz Casa Leopoldo, né? Cobertura que você foi. Porque o Heritage melhor que o Laffer, não? Esse era enorme. A corretora nos levou no Casa Laffer. Um apartamento tipo, sim, bem melhor.
A Polícia Federal encontrou mensagens em que Paulo Henrique cobrou de Vorcaro a conclusão da negociação por imóveis. E que depois disso, Paulo Henrique deixou claro que estaria cumprindo a parte dele no acordo. Desculpe dar trabalho, é que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver. Nada, isso não é trabalho, eu sou resolvedor de problemas. Estou tratando de carteira de outro lado. Se referindo a negociações de carteiras de crédito que o BRB costumava comprar do Master. Em um momento da negociação, segundo a PF, Daniel Vorcaro perguntou se Paulo Henrique ainda teria interesse no negócio e lembrou a parceria entre eles, mencionando inclusive que teriam um negócio de continuidade e centenas de ajustes ao longo da trajetória. Estou com você, continuo no deal mode, ou seja, tocando o negócio. Estou virando noite e tentando resolver. Com o avanço das negociações, Vorcaro procurou o advogado Daniel Monteiro. Segundo a PF, Monteiro era quem formalizava as operações para ocultar fraudes financeiras. Eu preciso assinar e pagar hoje os imóveis, Paulo. A PF afirma que para seguir com o esquema de empresas de fachada montado para ocultar a real propriedade dos imóveis, Daniel Monteiro pediu diretamente a Vorcaro que indicasse a pessoa que figuraria como diretor das empresas. A documentação está pronta, só falta confirmar imóveis e valores. Vou te enviar a seguir para você validar. Definirmos quem será o diretor das sociedades que comprarão os imóveis. Por favor, você tem alguém que possamos usar para não misturar com o restante das estruturas que temos? O advogado de Paulo Henrique disse que o ex-presidente do BRB não cometeu nenhuma irregularidade. Não há notícia de que ele tenha praticado qualquer fato que pudesse atentar contra a instrução criminal, contra a ordem pública, contra a aplicação da lei penal, de maneira que a defesa considera, no primeiro momento, a prisão absolutamente desnecessária. A defesa continua firme na convicção de que o Paulo Henrique não praticou crime algum. Vamos aguardar agora a análise dos documentos, vamos fazer a defesa como temos feito. A decisão que autorizou a operação será julgada pela segunda turma do STF, em plenário virtual, a partir da próxima quarta-feira. A defesa do ex-governador Ibanez Rocha afirmou que os diálogos entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa reforçam que Ibanez não interferiu nas operações do BRB e que garantiu autonomia para a área técnica da instituição. A defesa de Daniel Monteiro afirmou que ele sempre agiu de forma técnica e não participou de atividades alheias ao exercício profissional. A defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou. O senador Plínio Valério, do PSDB, entregou hoje para a Comissão de Constituição e Justiça o relatório do projeto de autonomia financeira do Banco Central. Em 2021, o Congresso aprovou uma lei que deu autonomia operacional ao BC. A partir daí, o presidente e os 8 diretores do banco, indicados pelo presidente da República e aprovados pelos senadores, passaram a ter mandatos fixos de 4 anos e garantiram estabilidade nos cargos contra demissões por motivações políticas. A alteração aproximou a legislação brasileira à de países desenvolvidos, reduziu a instabilidade econômica em períodos de transição de governo e tem permitido que o Banco Central atue com mais eficiência no controle da inflação. O principal instrumento usado pelo BC para fazer esse controle é a taxa básica de juros, conhecida como Selic. Economistas dizem que a taxa seria mais alta se o Banco Central não tivesse autonomia operacional. O BC também atua na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ele fiscaliza a atuação dos bancos, fintechs e outras instituições em proteção ao sistema financeiro. Apesar da autonomia nas operações, o Banco Central continuou sem autonomia financeira, sem independência, por exemplo, para contratar servidores e comprar equipamentos. Em 2023, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para o BC conquistar também essa autonomia. 3 anos se passaram e, em audiência na semana passada no Congresso, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o BC está funcionando quase no limite de sua capacidade operacional. Hoje, um servidor fiscaliza quase 30 instituições financeiras. Diante desse cenário, Galípolo fez um pedido de socorro aos deputados e senadores.
O gráfico do BC mostra a queda de quase 35% no número de servidores em 2 décadas. Caiu de 5.072 para 3.311. O Banco Central da Índia, segundo o Galípolo, tem 13 mil servidores e o dos Estados Unidos, 23 mil. O relator da PEC da Autonomia Orçamentária, Administrativa e Financeira do BC, senador Plínio Valério, do PSDB, entregou hoje à Comissão de Constituição e Justiça do Senado um novo texto. Ele transforma o Banco Central numa entidade pública de natureza especial, com autonomia para administrar seus recursos tecnológicos, humanos e financeiros, entre eles o PIX. Como se trata de uma PEC, o processo de votação é longo no Senado e na Câmara, mas o relator espera que a proposta seja aprovada ainda este ano. Segundo Plínio Valério, não se trata de dar um cheque em branco para o BC, que terá orçamento aprovado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Senado. Não vai haver perigo nenhum do Banco Central exceder naquilo que ele quer. Ele pode até pedir além do que precisa, mas será dado sempre o que ele precisa. O governo federal, que a população brasileira fique tranquila, não será dinheiro que vai ser tirado da população. Muito pelo contrário, esse dinheiro sai próprio dos investidores do mercado, do mundo financeiro. Esse dinheiro vem daí. Na visão do ex-diretor do BC, Luiz Fernando Figueiredo, o país tem que dar ao Banco Central condições para que ele siga sendo um motor de modernização da economia brasileira. O Banco Central brasileiro ele tem sido considerado no mundo como um Banco Central de vanguarda, moderno, que tem trazido muita inclusão das pessoas ao sistema financeiro. Mas ele está perdendo as condições, ele está perdendo a capacidade de continuar fazendo bem esse trabalho. Então, essa lei vem nesta direção. O ex-presidente do BC, Gustavo Loyola, disse que o Brasil está numa corrida contra o tempo. Nós estamos diante de um processo de evolução tecnológica muito rápido, contínua, e que realmente não dá tempo para se esperar uma melhor oportunidade à frente para corrigir essa questão da autonomia do Banco Central. Então, é necessário uma ação do Congresso o mais rapidamente possível para que o Banco Central possa responder à altura os desafios que hoje se apresentam. E o índice de atividade econômica do Banco Central teve, em fevereiro, alta de 0,6%. No primeiro bimestre, avançou 0,4%. O índice é considerado uma prévia do PIB, que é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. Em São Paulo, o Partido Novo apresentou hoje as diretrizes do plano de governo de Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República. O plano de governo foi lançado numa plataforma digital. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que o projeto está aberto para contribuições da sociedade. São os pilares principais desse plano de governo, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai adotando mais sugestões, incorporando ainda mais, para se tornar de fato um plano de governo lá na frente. E o partido vê a candidatura do Romeu Zema à presidência como uma esperança para o Brasil. A pré-candidatura de Romeu Zema à presidência foi oficializada pelo Partido Novo em agosto do ano passado. E hoje ele reafirmou que pretende mantê-la até o fim. Romeu Zema foi eleito governador de Minas Gerais em 2018 e reeleito em 2022. Como determina a legislação, deixou o cargo no mês passado para poder concorrer à presidência. Zema disse que, se for eleito, sua primeira ação será apresentar ao Congresso uma proposta para reformular o Supremo Tribunal Federal, com idade mínima de 60 anos, mandato de 15 anos e regras para atividades profissionais de parentes dos ministros. Disse ainda que concederá anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Na área da segurança, o ex-governador afirmou que pretende mudar a legislação sobre facções criminosas, com o aumento das penas para integrantes desses grupos, e defendeu a revisão da maioridade penal. Nosso plano prevê tratar as facções criminosas como terroristas. Prevê pena mínima de 25 anos para bandido faccionado sem direito de saidinha. Vamos também acabar com a hipocrisia da maioridade penal aos 18 anos. Crime de adulto vai ter pena de adulto. O pré-candidato defendeu também a privatização de empresas estatais e uma flexibilização da legislação trabalhista. Não vamos acabar com a CLT, mas queremos uma alternativa.
O funcionário, o patrão, decide. Eu quero a CLT ou eu quero esse novo modo de trabalhar aqui, aonde alguém possa fazer um contrato de trabalho para trabalhar 2 horas por dia. Então, queremos ter uma alternativa à CLT e deixar as empresas e os empregados optarem. Se a CLT é melhor, eles vão optar pela CLT. Se a nossa alternativa for melhor, eles vão optar por ela. Não é reforma trabalhista, é um complemento trabalhista. A candidatura nacional do Partido Novo e registrada oficialmente no TSE até 15 de agosto. Também são pré-candidatos à presidência da República nas eleições deste ano o presidente Lula, do PT, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, Augusto Cury, do Avante, Renan Santos, do Missão, Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, Cabo Daciolo, do Mobiliza e Samara Martins, da Unidade Popular. Veja a seguir o cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano. Regularização de milhares de imigrantes na Espanha. Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias. O anúncio foi feito pelo presidente americano Donald Trump, que falou também em avanço nas negociações de paz com o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nas redes sociais um acordo costurado após conversas diretas com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Mais tarde, Trump disse que os dois líderes podem se encontrar nas próximas semanas na Casa Branca e que o cessar-fogo inclui o grupo Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel falou que os dois países têm a oportunidade de um acordo histórico. Benjamin Netanyahu reafirmou que o desarmamento do Hezbollah é fundamental para uma paz duradoura e disse que, por enquanto, as tropas israelenses vão permanecer no controle de uma zona de segurança no sul do Líbano. O cessar-fogo entrou em vigor às 18 horas no horário de Brasília. O texto divulgado pelo Departamento de Estado americano diz que o prazo pode ser estendido e que Israel terá direito a tomar medidas de autodefesa contra qualquer ataque. Também afirma que as forças de segurança do Líbano têm a responsabilidade única pela soberania e defesa do país. Nas horas anteriores, os bombardeios continuaram dos dois lados. Israel alvejou a área de Bint Jbeil, um reduto do Hezbollah. Um foguete disparado do Líbano atingiu a cidade de Kiryat Shimona, no norte de Israel, e danificou veículos. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou que o cessar-fogo é um alívio e defendeu o respeito à soberania do Líbano. Um porta-voz disse que a ONU está pronta a contribuir com missões de paz e que espera um acordo a longo prazo. O conflito é um desdobramento da guerra mais ampla na região, que começou com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Há sinais de negociação, mas o cenário ainda é incerto. O bloqueio naval americano ao Estreito de Hormuz continua. Negociações envolvendo o Irã e mediadores internacionais aumentaram as esperanças de um cessar-fogo mais amplo. Mas o secretário de Guerra, Pete Hegseth, declarou que as forças americanas estão prontas a retomar as operações de combate e que pode atingir a infraestrutura de energia do Irã. Donald Trump declarou que as negociações continuam no Paquistão e que, se houver um acordo, ele pode viajar para a assinatura em Islamabad. O presidente americano afirmou que o Irã concordou em não ter armas nucleares e que prometeu entregar o urânio enriquecido, mas o governo em Teherã não confirmou.
Iran cannot have a nuclear weapon. Enquanto governos negociam e tropas se preparam para continuar a guerra, uma voz forte se levanta contra a escalada do conflito. Na visita a Camarões, o Papa Leão XIV fez um dos discursos mais duros desde o início da guerra. Os mestres da guerra fingem não saber que basta um instante para destruir, mas muitas vezes uma vida inteira não é suficiente para reconstruir. Fez uma crítica direta aos que lucram com as armas, gastam bilhões de dólares em mortes e devastação, enquanto faltam recursos para saúde e educação. Sem citar nomes, o Papa Leão XIV diz que o mundo está sendo devastado por um punhado de tiranos, que esse é um mundo de cabeça para baixo, e fez um chamado à transformação. Devemos fazer uma mudança decisiva de rumo, uma verdadeira conversão. Bem-aventurados os pacificadores, concluiu Leão XIV. Blessed are the peacemakers. A Rússia lançou o ataque mais mortal deste ano contra a Ucrânia. 18 pessoas morreram, mais de 100 ficaram feridas. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou cerca de 700 drones e dezenas de mísseis. 4 pessoas morreram em Kiev. Em Odessa, no sul do país, o governo disse que instalações portuárias e infraestruturas essenciais foram danificadas. A Rússia também foi atacada. Autoridades russas disseram que drones ucranianos atingiram o porto de Tuapse, no Mar Negro, matando 2 pessoas. Na Espanha, o governo começou a regularizar a situação de 500 mil de imigrantes ilegais. É uma questão econômica e moral. Foi assim que o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez definiu a mudança. Trata-se de reconhecer os direitos daqueles que já contribuem para a prosperidade e coesão do país. E a coesão de nosso país. Os imigrantes ilegais já podem fazer o pedido online. Em Madrid, teve fila de imigrantes buscando documentos para comprovar que estão na Espanha desde antes de 1º de janeiro. Em Barcelona, um grupo de imigrantes de Bangladesh comemorou nas ruas. A medida vale para quem tiver chegado à Espanha antes de 1º de janeiro deste ano. Comprovar ao menos 5 meses de residência contínua no país. Demonstrar laços profissionais ou familiares com a Espanha. E não tiver antecedentes criminais. 1/5 da população espanhola é de estrangeiros. São 10 milhões de pessoas. Estima-se que cerca de 800 mil sejam ilegais. Eles atuam em setores como agricultura, turismo e serviços, que são pilares da economia espanhola. Poderão acceder a uma autorização por residência e trabalho. A ministra da Inclusão Social explicou que os imigrantes receberão autorizações de residência e de trabalho, além de acesso à previdência e ao sistema de saúde. Mas não receberão, nesse momento, a cidadania espanhola. As novas regras foram aprovadas por decreto, não passaram pelo parlamento. Partidos de oposição criticaram. O PP, de centro-direita, e o Vox, de extrema-direita, afirmaram que a medida incentiva a imigração ilegal e pode favorecer o crime organizado. Já organizações de direitos humanos elogiaram. Consideram que as medidas vão proteger os imigrantes de um sentimento que cresce em todo o mundo. Essa decisão do governo da Espanha vai na contramão de outros países da Europa, como o Reino Unido, Alemanha, Portugal, que anunciaram recentemente políticas anti-imigração, consequência das eleições locais e das pesquisas de intenção de voto, que mostraram um avanço da extrema-direita. Mesmo sem chegar ao poder, esses partidos conseguiram empurrar a agenda contra imigrantes para os governos de centro. A Justiça da Itália autorizou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli por um crime cometido no Brasil. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal condenou Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Foi no caso em que a ex-deputada perseguiu armada um homem pelas ruas de São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições de 2022. A defesa afirmou que vai recorrer. A ex-deputada está presa na Itália desde julho do ano passado. Daqui a pouco, flagrantes de um crime nas ruas das grandes cidades brasileiras. O aumento das corridas clandestinas.
Corridas clandestinas viraram rotina nas ruas das grandes cidades brasileiras. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito mostram que esse tipo de disputa criminosa cresceu nos últimos 2 anos. Muitas imagens de rachas em São Paulo são feitas nos mesmos lugares. O drama nas noites da Adriana tem data marcada. Começa quinta-feira, e daí é quinta, é sexta, é sábado, domingo de manhã, domingo o dia inteiro, tem barulho de racha, muita gente aqui correndo, é um perigo para a vizinhança. Em São Paulo, o número de multas por causa de rachas subiu 55% de 2024 para 25%. A polícia investiga se foi um deles que causou um grave acidente essa semana. 2 carros entram no túnel em alta velocidade. Na imagem seguinte, um deles, um esportivo de luxo, bate em um terceiro carro. A polícia também investiga se o motorista havia bebido. 2 pessoas que estavam no carro atingido ficaram feridas sem gravidade. Não é um problema só de São Paulo, ele se espalha pelo Brasil. De acordo com os números da Secretaria Nacional de Trânsito, de 2023 para 2024, houve um aumento de 34% nas infrações ligadas à racha. E de 24 para 25, um novo aumento de 15%. Crimes que em diversas cidades atraem muita gente. Inclusive eles têm plateia. Aqui no posto junta muita gente que vem ver esses carros. Essa semana, a polícia de São Paulo apreendeu os carros justamente da plateia. Os policiais chegaram quando o racha tinha acabado e apreenderam 22 carros de quem estava assistindo às corridas ilegais. A diferença é que o racha em si, além da infração de trânsito, é crime. Para quem está só no local, naquele contexto, é somente infração de trânsito. Mas país afora, a maior parte do público está no mundo virtual. Rachas, manobras perigosas, alta velocidade, crimes e infrações de trânsito que atraem milhões de pessoas nas redes sociais. A gente vê pessoas com milhões de seguidores tirando racha, cometendo excesso de velocidade para se promover. E o mais triste é que cada vez que ele faz isso, ele ganha mais seguidores. Então existe essa normalização dessa situação e que traz muitos prejuízos para a sociedade. O homem condenado como mandante do assassinato de mãe Bernadette morreu em uma ação policial na cidade baiana de Catu essa madrugada. Segundo a Polícia Militar, Marílio dos Santos reagiu à prisão e foi baleado. Ele estava foragido e tinha sido condenado a 29 anos de prisão no julgamento que terminou ontem. A Ialorixá foi assassinada dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, na região metropolitana de Salvador, em 2023. A Justiça condenou o último dos 3 acusados pelo assassinato do congolês Moise Kabagambi, no Rio de Janeiro, em 2022. O lutador Brandon Alexander Luz da Silva recebeu pena de 18 anos e 8 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil e com emprego de meio cruel. Segundo as investigações, Moise foi agredido até a morte por Brandon e outros 2 homens depois de cobrar diárias atrasadas no quiosque onde ele trabalhava na Barra da Tijuca. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já votou para derrubar a lei de Santa Catarina que proíbe cotas raciais em universidades que recebem verbas do Estado. O relator Gilmar Mendes afirmou que a lei é inconstitucional e considerou que o próprio Supremo já reconheceu que a política de cotas não fere o princípio da igualdade. 6 ministros seguiram o entendimento. Faltam 3 votos. O prazo do julgamento no plenário virtual termina amanhã à noite e a decisão deverá ser aplicada a outras legislações estaduais sobre o tema. Hora da previsão do tempo? Eliana Marques tem os detalhes aqui pra gente. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Ana Paula, boa noite para você, para o Trali e boa noite para você. Amanhã o dia começa com nevoeiro no leste do Paraná e de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. A visibilidade pode ficar reduzida, inclusive em aeroportos e estradas. Também nas regiões de Curitiba, de São Paulo e do Rio. Depois que a névoa se dissipar, o sol aparece e esquenta. Máximas de 27, 31 e 33 graus.
Belo Horizonte deve ser a capital mais fria de manhã, com mínima de 15 graus. Mas à tarde faz calor de 30, são 15 graus de diferença. E ainda tem o ar seco. A previsão é de umidade baixa em toda esta área. Ela inclui grande parte de Minas e de São Paulo e o sul de Goiás. Os índices de umidade do ar podem ficar abaixo de 30%. É menos da metade do ideal para a nossa saúde. Tem que beber bastante água. Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Franca, Norte Paulista, devem ser algumas das cidades mais secas do país. Rio Verde, em Goiás, também. O tempo fica firme ainda no norte do Paraná e no oeste do Rio Grande do Sul, em amarelo no mapa. No leste gaúcho, um pouco de chuva e vento. Nada muito forte, porque este ciclone extratropical tem intensidade fraca. Pancadas de chuva nas áreas em verde, com risco de temporal nestas capitais. Os maiores volumes estão previstos para São Luís, Belém e Macapá, com 50 milímetros. Em Manaus, Rio Branco e Porto Velho, 40. Também é uma quantidade grande para um dia. E as pancadas intensas, com ventos fortes e raios, são esperadas em todos esses estados em vermelho. Eles incluem, a metade norte do Maranhão, quase toda a região norte e o oeste de Mato Grosso. A tendência é que essa chuva persista até o fim do mês, onde a gente vê esses tons de azul escuro e rosa. Em Mato Grosso, muitos produtores já plantaram milho e algodão. E essa chuva em abril é considerada boa para o desenvolvimento dessas culturas e da pastagem. Se não vier chuva intensa demais, com ventos muito fortes e granizo, os próximos dias chuvosos podem contribuir para essas plantas crescerem bem. Ana Paula Itrali. Valeu, Helena, muito obrigado. Esse equilíbrio aí da chuva para ajudar o agro, os produtores rurais. Boa noite e até amanhã. Daqui a pouco aqui para você, a vitória do Palmeiras na Libertadores. E as obras no estádio da estreia da seleção na Copa. Agora há pouco, o Palmeiras venceu em casa o Sporting Cristal do Peru pela Conmebol Libertadores. Murilo marcou o primeiro gol. Juan González empatou para o time peruano com um golaço. Pênalti para o Palmeiras. Cuenca derrubou Arthur na área. O argentino Flaco Lopes bateu e fez Palmeiras 2, Sporting Cristal 1. O Palmeiras lidera o Grupo F com 4 pontos. Faltam 56 dias para a Copa do Mundo. E você vai conhecer agora o palco mais importante da competição. É uma transformação de um estádio de futebol americano para a sede da final da Copa do Mundo e da estreia da seleção brasileira. Seja bem-vindo ao estádio Nova York Nova Jersey, como ele será chamado durante o Mundial. As principais mudanças estão relacionadas ao tamanho do campo. Os campos do futebol americano são mais compridos, 110 metros. Para a Copa, a medida será 105. O problema é a largura. No futebol americano são 49 metros. Os campos da Copa do Mundo precisam ser 19 metros mais largos. Para adaptar esse estádio às dimensões de um campo de Copa do Mundo, a FIFA teve que retirar partes das arquibancadas. Neste espaço, dá para perceber direitinho. Aqui ficava um bloco de arquibancadas. Ao todo, os engenheiros removeram 1.100 assentos para fazer essa adaptação. As laterais passaram a ter mais espaço, onde a FIFA já instalou aparelhos temporários de ar-condicionado. A temperatura nesta região durante a Copa pode passar dos 35 graus. O campo original do estádio é de grama sintética. Na Copa de Clubes do ano passado, os organizadores só colocaram um campo de grama natural por cima. Dessa vez, eles removeram o piso artificial para a instalação de um novo sistema de drenagem e irrigação. É essa enorme caixa de areia. A Universidade do Estado do Tennessee desenvolveu os gramados dos centros de treinamento e dos 16 estádios da Copa do Mundo. 11 nos Estados Unidos,
3 no México e 2 no Canadá. Kajirei Rao, diretor de infraestrutura da Copa, explicou que o objetivo do projeto é ambicioso: entregar uma grama que se comporte da mesma forma em diferentes zonas climáticas. A FIFA vai colocar o gramado do estádio Nova York-Nova Jersey daqui a 2 semanas. Enquanto isso, ele também vai ganhando uma nova roupagem com a identidade visual da Copa. A primeira partida aqui será no dia 13 de junho, Brasil e Marrocos. Se tudo der certo, a seleção voltará mais 2 vezes, nas oitavas de final e no último jogo, a decisão da Copa do Mundo. Então que isso aconteça, que volte mais 2 vezes até o último dia de Copa, 19 de julho, e saia de lá com a taça. É o que todos estaremos na torcida. Jornal da Globo é depois de The Good Doctor, o Bom Doutor. Boa noite para você. Uma boa noite, até amanhã.